Bem-vindos ao Bate-Papo, um espaço de debate sobre temas sociais, culturais e educativos. Temos hoje aqui a nossa professora de Educação Bom Física, dia. Elizabeth Oliveira, que nos vai falar sobre a importância do desporto no dia-a-dia das crianças e dos jovens. Desde já, queremos agradecer por ter aceitado o nosso convite e por participar no nosso episódio de hoje. Obrigada a vocês também pelo convite e pelo facto de me chamarem para abordar um tema tão importante como é este da parte do desporto na vida das crianças. Então vamos já começar com as primeiras perguntas. A setora já que trabalha com crianças, qual é que é a diferença quando se compara uma criança que pratica desporto todos os dias com uma que não pratica desporto? Olha, a principal diferença que eu noto é a parte motora. Verifica-se logo que uma criança que pratica atividade física ou uma modalidade esportiva apresenta um desenvolvimento motor a nível físico e coordenativo que as crianças que não o fazem não manifestam. Depois, a nível emocional, as crianças que praticam desporto estão acostumadas a lidar com frustrações, de esperar a recompensa do esforço. Ah, Isso são capacidades que depois as crianças que não praticam não desenvolvem, ou não desenvolvem tão bem. Depois é a nível emocional, as crianças que praticam desporto e estão num contexto esportivo lidam com muitas pessoas diferentes, o que faz com que a sua capacidade de socialização seja mais fácil. Muito obrigada. De que forma é que pode ajudar o jovem a desenvolver competências que serão úteis na escola e no futuro profissional? Olha, essa questão é muito engraçada e remete-me para uma expressão que eu já ouvi anteriormente e que me identifico muito com ela, que é o desporto é o espelho da sociedade. E na verdade é, e nós nem sempre nos apercebemos disto. Porquê? Porque o contexto desportivo acarta competências a nível biopsicossocial. Por exemplo, uma criança, um jovem que esteja num contexto desportivo, aprende a ser autónomo, aprende a gerir o seu tempo, aprende a ser responsável, a cumprir horários, aprende a resolver problemas que o contexto da própria modalidade exige, e além disso, aprende a lidar com diferentes pessoas. E sem se aperceberem, eles estão a adquirir competências que mais tarde serão bastante importantes na sua vida profissional enquanto trabalhador e não só, enquanto cidadão. Na sua experiência, qual é o erro comum que os pais cometem quando estão a incentivar os seus filhos a praticarem desporto? Olha, eu acho que os erros são vários, mas acho que o principal é os pais acharem que o desporto é para os pais e não para os filhos. Os pais têm que perceber que quando inscrevem uma criança numa determinada modalidade é porque elas querem, porque elas gostam e que querem experimentar, e não porque eles acham que aquela modalidade é melhor para eles. Eles devem aprender a ouvir os filhos. Ok, mostrar as diferentes modalidades que existem, mas depois deixá-los escolher. Eles vão experienciar e se gostarem ficam, se não gostarem está tudo bem, há mais modalidades para experimentar, ok? Depois, outro dos erros que eu tenho verificado nos pais é o culto pelas vitórias, Uhum. do ganhar. Uma criança anda numa modalidade, é para se divertir. E o mais importante é a criança de se divertir. Só que aquilo que eu vejo é que os pais estão sempre muito preocupados se o filho ganhou o jogo ou não ganhou o jogo, tens que melhorar, tens que isto, tem aquilo, e perdem um bocadinho aquilo que é importante, que é a criança gostar. E, e depois há outro problema que é a especialização precoce, é o efeito Ronaldo, ok? Que é os pais quererem que os filhos desenvolvam muito rápido. As crianças têm que estar num desporto e não saltar etapas.
ok? Há etapas para desenvolver certas e determinadas capacidades. E os pais querem acelerar muito isso, entendes? E acho que isso é prejudicial, porque depois vai acabar por causar algum tipo de desconforto na criança que pode mesmo afetar a sua motivação na prática desportiva. Uhum. A tecnologia é muitas vezes vista como inimiga da atividade física. Acredita que ela também pode ser uma aliada? Sim, como? Sem dúvida, não temos que olhar para as novas tecnologias como um monstro. Como é óbvio, estamos numa fase em que o sedentarismo é alto, mas eu acho que a utilização de tecnologias de forma responsável e adequada até é uma forma muito benéfica Queríamos agradecer à Móveis Grão Vasco, que forneceu todo este equipamento para o nosso cenário, mesas, cadeiras, móveis, tudo o que nós temos, agradecemos à Móveis Grão Vasco por nos terem ajudado e deixamos o aviso para, se quiserem comprar móveis para casa, podem lá ir. Muito em madeira, gosto muito de madeira, por isso vão lá que vão ter tudo ao dispor para vos ajudar. A tecnologia é muitas vezes vista como inimiga da atividade física. Acredita que ela também pode ser uma aliada? E como? Sim, não podemos olhar para as novas tecnologias como um monstro. Hoje em dia, tudo bem que estamos numa era em que o sedentarismo ainda é alto, mas eu acho que utilizando as novas tecnologias de forma responsável e adequada, acho que se torna uma aliada muito forte, sem dúvida. Eu vou pegar-te aqui naquela que é a minha modalidade, que é o atletismo, e posso-te dizer que não há nenhum atleta que não utilize um relógio digital. Ok? Ou não utilize aplicações Desporto. de treino, ok? Isso é sem dúvida dois exemplos muito bons daquilo que é a potencialidade das novas tecnologias no desporto de forma saudável. Isto porquê? Porque eles, através dos relógios digitais, conseguem ter acesso aos seus tempos, ao seu ritmo cardíaco e fazer essa monitorização nos treinos, assim como as aplicações desportivas que temos disponíveis. E há alguma modalidade desportiva que considere especialmente benéfica para crianças e jovens? Ou o mais importante é simplesmente manter-se ativo no dia a dia? Sim, eu não acho que haja uma modalidade melhor que a outra. A melhor modalidade é aquela que é ideal para a criança, é aquela que ela gosta, ok? Como é óbvio, existem várias modalidades que te transmitem e te potenciam capacidades físicas e coordenativas, como é o caso da natação, que trabalha muito a coordenação, o próprio atletismo que te dá uma base motora muito grande, ou até mesmo as artes marciais que trabalham a parte mais do autocontrolo, da disciplina. Um, mas o importante é mesmo a criança gostar daquilo que está a fazer. Não há uma modalidade ideal, não há uma modalidade perfeita. É a modalidade que a criança gosta e que quer experimentar e que se sinta feliz ao fazê-lo. Faz sentido. Se pudesse deixar apenas um conselho para um jovem sedentário a começar a praticar desporto, qual seria? Olha, eu acho que às vezes é difícil nós entrarmos numa determinada atividade física ou num determinado desporto, porque depois vamos criar aquele sentido de obrigação. E eu tenho que fazer, criar ali rotina. Eu acho que o principal conselho que eu posso dar é não levem o desporto como uma obrigação. Aí vão praticando, não precisam de praticar 3 vezes por semana. Comecem por experimentar e levem aquilo como uma forma de conhecer pessoas, da parte social. Tudo assim é mais fácil, porque depois vocês ao conviverem com outras pessoas e a experienciarem a Uhum. modalidade em si, vão perceber que
que aquilo é muito mais do que ir ali e fazer aquela modalidade. Vocês com o tempo vão perceber que aquilo realmente é bom porque vos traz benefícios e não estão ali só porque tenho mesmo que fazer desporto porque sou muito parado. Não, vão lá, experimentem, aquilo traz benefícios, quer a nível da saúde, quer a nível social, quer a nível psicológico. Tudo isso são fatores que posteriormente vão potencializar a vossa escolha numa determinada modalidade e o vosso gosto pela prática desportiva. Muito obrigada, acho que ficamos todos mais esclarecidos o quão importante é que o desporto é para as nossas vidas, então. Obrigada a eu. Mas com isto aqui chegamos agora ao final de mais um episódio da Bate-Papo. Quero agradecer à nossa convidada, a nossa professora Elizabeth Oliveira, pela sua disponibilidade e por ter aceito o convite para participar numa conversa sobre a educação física. Foi uma oportunidade para refletirmos sobre os desafios atuais do ensino, as necessidades das escolas e perspectivas para o futuro da educação e no nosso concelho. Agradecemos também a todos que acompanharam este episódio. Voltaremos em breve com novos convidados. Muito obrigada.